Boa tarde, estamos em Atenas, Grécia. Chegamos agora há pouco, lá no fundo, não sei se dá pra ver em cima da montanha, mas tem já ruínas e tudo mais. A gente acabou de sair do Airbnb e olha o que tem a tipo assim, 4 minutos do Airbnb no máximo. Isso daqui é a biblioteca de... não sei quem, esqueci o nome, vou botar na tela. E tipo, já tem várias dessas coisas de ruínas assim, a gente tá muito próximo ao Partenon e a Acrópole. Eu acho que lá em cima agora com um zoom dá pra ver. Olha que loucura, cara. Sério, você tá andando na rua e essa é a vista do fim da rua, sabe? O lugar aqui é muito bonitinho. E, cara, é insano, é insano. Tipo, é aqui que realmente começou a civilização atual como conhecemos, né? Agora a gente tá indo almoçar, por causa que a gente não comeu nada. Então tô com muita fome, né? Depois que a gente veio da viagem aí. E também vamos depois pro Museu da Acrópolis. Não é a Acrópolis ainda, essa a gente vai amanhã de manhã. Cara, isso é muito louco. Olha isso, cara. Olha isso. De Adriano, é isso aí. Biblioteca de Adriano. Falou a nossa especialista em Grécia aí, ó. Chegamos nesse restaurante agora que é famoso aqui na cidade, parece. Eles fazem tipo uns falafel, um wrap de falafel, potinho com falafel, tem umas saladas também, bem famosas. Aí pedimos um wrap de falafel e um não é bem quibe, na verdade, é tipo mais almôndega, assim, só que não é no molho, tá ligado? E aí eu peguei também umas bebidinhas, incluindo essa cerveja grega aqui. Eu achei bem boa, na verdade, inclusive. Bem gostosa. Agora a gente tá esperando a comida. Provavelmente ou vamos comer aqui ou vamos levar pra casa pra comer. E aí depois Museu da Acrópolis. Está aí o bicho, ó. Esse é o de carne, no caso, de almôndega, né? Vamos provar e vamos ver qual é que é, né? Nossa, muito bom. A carne é super suculenta, assim, super macia. Muito gostoso. E tem, tipo, bastante tomate, uns molhinhos, uma salada aqui. Muito gostoso, muito gostoso. Tá bem quentinho também, então, tipo assim, maravilhoso, simplesmente. A ruazinha aqui, ó, é muito linda. Tem várias coisinhas bem interessantes, é uma parte mais turística, assim, e tal. Inclusive, meu Deus, montanhas com coisas bonitas em cima, né? Quem gosta de feirinhas, quem gosta de mercadinho de rua, tem absolutamente tudo pra ver, de verdade. Galera, o cansaço bateu com toda a força. Tentei gravar um pouco ali dentro do museu, só que tinha várias partes que não podia gravar ali e tal. Então, gravei só muito pouco ali dentro. Mas assim, legal, museu hiper específico, então eu recomendo na verdade até dar uma estudadinha um pouco mais sobre a Acrópole. Talvez seja vantajoso visitar a Acrópole antes de vir no Museu da Acrópole. Eu encaixei por causa que o museu fica aberto até tarde, na sexta-feira e tal. Mas enfim, muito legal o museu, tem muita coisa legal pra ver, muita coisa bonita, então vale a pena com certeza a visita. Na saída, olha a vista. Meu Deus. A Acrópole fica iluminada de noite aqui. E o legal desse museu é que na entrada aqui também, ó, tem um negócio transparente no chão de umas partes aqui que eles fizeram umas escavações que tem tipo como se fosse casas e partes da cidade aqui basicamente que tinha antes, e tu pode ver meio que como se fosse a escavação arqueológica do negócio, então é muito legal. E tem vários lugares que tem vidro assim, ó, no chão também, ó, que aí tu consegue pisar em cima da história. Esse aqui na verdade coincidentemente não tem nada muito aqui embaixo, mas dá pra ver ali que tem umas pedras, tem umas partes que são coisas. Meu Deus, inclusive esse daqui tá bastante rachado, preocupante. Bom dia, estamos indo ver a Acrópolis de Atenas. Longo dia pela frente, com muitas coisas pra ver. Até reportagem, ó. Que loucura. Aí estamos no caminhozinho aqui pra subir a grande montanha aí e ver o Partenon. O caminho envolve muitas escadas, a gente já veio lá de baixo. E aqui tem mais, e aí naquela ruazinha ele dobra. E olha lá em cima, ó. Muito louco.
Vamos embora. Chegamos no topo da parada aqui, ó. Tem muitas coisas e, meu Deus, olha isso tudo aqui. É tipo algum tipo de anfiteatro. Olha que lindo, cara. Olha que coisa mais linda, cara. E é gigantesco, gigantesco. Tipo, dá pra ver nas fotos que é gigantesco. Mas ver ao vivo isso daqui é muito louco. Isso daqui é tipo história pura, tá ligado? E aqui também, ó, esse daqui é o monumento um pouco menor que vem antes. Também é lindíssimo. E por sorte a gente pegou um dia de solzão abençoadíssimo aqui na iluminação. Tá muito foda. Dá pra ver a cidade inteira aqui de cima também, que é um bagulho muito interessante por causa que as casas são todas de uma mesma pedra aí e tal, que é mais begezinha assim, e dá um contraste com meio com um horizonte muito louco assim, sabe? Pô, muito foda isso daqui. E é um baita de um terreno pra ver um monte de monumentos aqui em cima. Vamos dar uma passadinha aqui do lado do Partenon, casualmente. Olha isso, cara. Oh, que incrível, 15 metros de altura, segundo a plaquinha que tinha ali. É um monumento para a deusa Atena, né, no caso, dado o nome da cidade, Atenas e tudo mais. E, cara, era o principal prédio desse espaço aqui, basicamente. E é o mais bonito e gigante, né? Incrível, incrível, incrível. Tem umas plaquinhas aqui também com um pouco da história e tal. Que louco, teve uma explosão aparentemente. Essa é a coisa mais recente, ó, 1687. Também eu li a plaquinha ali, esses pedaços brancos aqui é mármore atual, né, de reparos e tal. E essas colunas que estão inteiras, eu não tenho certeza se algumas delas não passaram por alguma restauração da parte estrutural, tá ligado? Porque disse ali também que teve uma questão da fundação delas com barras de metal e tal. Então tem muita coisa aí que restaura por causa desse bombardeio que teve aí no século 17, que aparentemente deixou demolido o local aqui. Então tem bastante reparos que foram tentados a ser feitos aí ao longo dos anos, né? Tanto na década de 80 aí, quanto também a coisa do começo dos anos 2000 agora também. E parece que tá rolando ainda, né? Porque tem até um guindaste ali dentro. E aí à frente do bicho tem inclusive esses painéis que eles também tentaram restaurar, alguns deles que contam histórias, basicamente. A gente viu ontem no Museu da Acrópole e é muito louco, né? E aqui tá falando que, no caso, ele era pintado na época, né? Isso daí é uma coisa que eu já tinha visto as pessoas falarem, de como a gente toma como um padrão estético tudo branco, tudo a cor da pedra, assim e tal, mas na grande realidade as coisas todas eram pintadas praticamente, só que claro que o pigmento da tinta dura muito menos tempo do que a pedra, né? Então, tipo, em geral, quase tudo que era pintado da antiguidade a gente já não tem mais a tinta, mas ainda tem a pedra. Então, tipo, é bem interessante saber disso, né? Porque quando a gente vê essas coisas da antiguidade, a gente sempre presume já essa coisa de mármore branco e tudo mais, então é louco. Tem um mini elevado que é tipo um panorâmico aqui pra ver o Partenon. Eu não sei o suficiente da história para poder contar tudo pra vocês. Vale a pena pesquisar por causa que é bem interessante e é de certa forma a base de muita coisa que a gente faz ainda hoje em dia. Mas o local, realmente, para quem puder visitar, cara, é insanamente foda. Olha isso. Tem um quê especial que tem essas colunas aqui, que são umas estátuas, as próprias colunas, né? E até as árvores são muito diferentes, tá ligado? Olha as folhas. Não sei que tipo de árvore é isso. Aquilo ali parece uma oliveira, né? Porque também é bem popular daqui, né? Deve ser uma oliveira. Esse postezinho aqui da bandeira também, a Ale tava me contando que ela é a louca que gosta de ficar vendo das histórias e tal. Que, tipo, isso daqui tem um bagulho também que rolou na Segunda Guerra, que aparentemente
quando os nazistas chegaram aqui para pegar, né, para dominar o local, basicamente, eles mandaram tirar a bandeira, né? Tinha um guarda, o guarda se enrolou na bandeira e se jogou do precipício, tá ligado? Pra, tipo, significar que não ia se entregar, basicamente. E depois uns adolescentes, parece que pegaram uma bandeira, escalaram o morro aqui e colocaram a bandeira de volta, tá ligado? Então tem uma coisa toda de, tipo, resistência, assim, de orgulho nacional e luta contra o nazismo. Então, tipo, muito foda mesmo. Aí essa plaquinha é comemorativa desse evento da Segunda Guerra e tal, da resistência grega contra o nazismo. Acabamos de descer do Partenon lá, da Acrópolis, né? E, tipo, sensacional. Maravilhoso, muita coisa pra ver e muita escada pra subir. De fato, muitas subidas e descidas, inclusive, então agora a gente tá ligeiramente cansado, até porque, na verdade, ontem a gente chegou hiper cansado, não jantou, a gente só foi dormir, tá ligado? 6 da tarde eu fui dormir e acordei hoje 6 de novo, então, tipo assim, foi só isso, tá ligado? E aí a gente não almoçou ainda, então a gente vai pro almoço agora na sequência, só que antes, estamos aqui, ó, no Odeion de Herodes, que foi a coisa que dava pra ver lá de cima, que é tipo um anfiteatro. E no caso agora aqui eu vou caminhar até ali pra gente ver de pertinho, porque desde lá de cima eu vi que tinha gente aqui e aí eu fiquei curioso. Ó, a gente tava lá em cima onde aquela galera tá, e aí aqui, ó, dá pra ver certinho o anfiteatro. Muito interessante. Parece inclusive que eles usam às vezes esse anfiteatro ainda para shows e eventos atuais, no caso, né? Aí, ó, estamos quase chegando no restaurante agora. Parece que a gente tá caminhando há 40 minutos, na verdade, porque tudo nessa cidade parece que é subindo, é incrível até. E aqui tá uma parte mais roots, né? Tudo meio pichado e tal. Negócio muito louco. Muita gente com os cachorrinhos, inclusive, aqui, né? E muitos cachorros fofos. Mas agora eu só quero saber do meu almoço real, porque eu tô com muita fome. Chegamos no almoço, várias coisas interessantes. Tem uns queijos fritos empanados aqui, ó, com queijo feta, queijo de cabra dentro, que tá uma delícia. Esse daqui é tipo um pão pita com 2 tipos de linguiça diferentes. Essa linguicinha aqui, ó, muito bom pra caralho. E ela pediu almôndegas, que também tá muito gostosa. E eu pedi essa Radler grega, que pra quem não sabe é cerveja com limão. E cara, muito boa, eu adoro essa parada. E muito gostoso mesmo. A gente já atacou aqui, como vocês podem ver, mas é porque a fome tava grande. E faltou só mostrar aqui a famosa Bicos Cola. Não tem Coca-Cola nesse restaurante, é só Coca-Cola grega e deles. Que é bem gostosa, mas é um pouquinho mais doce, assim, eu ainda prefiro a Coca normal, no caso. Aqui agora a gente tá na Ancient Agora, que é tipo um fórum antigás também. E olha a vista, dá pra ver o Partenon lá em cima da montanha, aqui na direita, né? E ali embaixo o fórum mesmo. E cara, sério, esse lugar é muito lindo, eu entendo qual é que é o apelo agora. E eu imagino que as ilhas devem ser muito bonitas também, porque todo mundo fala muito das ilhas, né? Até por causa dessa questão das cores das casas que eu tinha comentado antes, da arquitetura, né? É muito foda mesmo. E cheio de história, né? Eu tô lendo as plaquinhas aqui, aprendendo um pouco mais também sobre. E a gente tá indo, mas é que tá muito sol. E são uns passeios que são subidas e descidas, muita caminhada e bem cansativos. Então tem que também ir fazendo o que dá, né? Conseguimos aqui um guia turístico exclusivo. Ele está nos levando para os lugares que ele conhece, ó. E lá vamos nós, continua a aventura. A gente só vai seguindo. Quando ele para, a gente para também. Tem que ser dito, tá? Tem muita coisa linda e o meu comentário pra maioria dessas coisas aqui são só tipo, caralho, que bagulho bonito. Mas tem umas coisas aqui que alguém tem que falar assim pra eles, mano, isso é só uma pedra, tá ligado? Bom dia! Estamos novamente na rua aqui em Atenas e num primeiro momento ficamos muito de preguiça, saímos tardíssimo hoje. A gente começou o dia já direto no almoço, que foi tipo 1h30 da tarde. Inclusive comemos num lugar assim de comida japonesa que tava muito bom. E no caso eu não gravei nem tirei foto por causa que eu esqueci, porque eu tava com muita fome. E aí a comida chegou e eu só comecei a comer mesmo, né? E agora a gente tá indo pegar uma baklava para provar mais baklavas por aqui. E depois acho que vamos pro Jardim Nacional, se não me engano.
Então vamos dar uma volta por lá. Hoje vai ser um dia bem freestyle, assim, a gente não tá com muitos planos e vai ser assim, o que der na telha a gente vai vendo e eu vou gravando pequenos pedacinhos de coisas interessantes pra vocês. Aí novamente eu ataquei a parada antes de filmar, mas a gente comprou umas baklavas que parecia num lugar até turco, inclusive, e estavam sensacionais. Eu pedi umas outras de uns outros tipos, mas já foram, e agora essa é a tradicional. Bom pra caralho, puta que pariu. Cara, tem que ser dito que tem uma apreciação especial pra lugares que sabem o que são e que são simples, tá ligado? Porque tipo, esse lugar aí literalmente era uma fachada que dizia só baklavas em cima. É só isso que eu preciso saber, tá ligado? Eu não preciso saber de absolutamente nada, não precisa de branding, não precisa de nome. Baklavas, tu vê baklavas, tu entra, come baklava, a baklava tava muito boa. Então assim, ó, aprovadíssimo. Agora a gente tá na Sintagma Square, que é a Praça Sintagma, que é uma pracinha, meu Deus, muitos pombos. Galera aqui, tem uma galera sentada, tem uma galera curtindo, tem uma fonte aqui. Não tem grandes coisas, mas tem esse grande palácio aqui na frente que tem um negócio também que é tipo um monumento para um túmulo de um soldado, uma coisa assim. E eles fazem tipo uma troca da guarda a cada hora, que é uma cerimônia ali e tal. Então a gente vai ver se a gente vê isso aí, mas não sei se a gente vai querer esperar porque faltam uns 15 minutos ainda. E parece que é um negócio curtinho e tal. E ali pro lado já tem o Jardim Nacional, que é onde a gente vai agora. No final faltava poucos minutos, então a gente resolveu esperar aqui pra ver a cerimônia. Os brothers estão aí já, né? Inclusive esse sapatinho deles é completamente intancável. Mas estamos no aguardo. Quando começar a cerimônia eu começo a gravar aqui agora pra gente ver. Aí o baklava de pistache, baklava de nozes ou amêndoa também. Tem várias coisas, tem uns pãezinhos também, os rolinhos. Aqui do lado tem algum outro tipo de baklava diferente. E aqueles rolinhos verdes ali são muito bons, tem em todo quanto é lugar na Turquia. Vou pegar vários para provar. Peguei um sortidão de várias coisas. Isso é uma baklava gelada, que parece que tem um creme, talvez seja algum sorvete, alguma coisa assim. Aqui é a baklava clássica. Esse aqui é um rolinho que até hoje eu não sei o que é, mas é basicamente uma baklava em rolinho. Outra baklava de pistache. Essa daqui é de walnut, que eu não lembro como é que é o nome. Nozes? Eu acho que é nozes mesmo. E essa eu não sei também o que é, mas ela é tipo mais grossa de recheio no meio. Ela é meio que dobrada de um jeito diferente. Mas é uma delícia, todas elas são muito boas. Eu gosto muito dessa daqui. Essa daqui tá bem interessante e diferente, porque parece ser única desse lugar, né? Então, já ataquei algumas das coisas aqui. Esse rolinho já mordi metade. E, mano, que delícia. O rolinho esse, ele é diferente da baklava. Algumas dessas baklavas eles botam muito daquele mel, aquela calda embaixo. E ela fica meio molhada e muito doce. Esse rolinho eles não fazem isso tanto, então ele não fica tão doce. E aí ele tem tipo muito pistache. Então ele é mais, assim, com gosto de pistache do que gosto da calda, tá ligado? Fica uma delícia, muito gostoso mesmo. Que é mais ou menos o que acontece com esse daqui, redondinho também. Eu tinha falado porque ele tem mais recheio do que calda, né? Os outros ele tem muita massa e aí ele acaba absorvendo muito da calda, tá ligado? Então, tipo, definitivamente eu gosto mais desses que tem mais recheio, tá ligado? Do que os baklava mais tradicionais, apesar dos baklavas mais tradicionais terem uma delícia também, né? E tem uns que tem menos calda que outros também, né? Então varia. Mas muito bom, aprovado. E a fachada dessa loja aqui que tem um olho muito bizarro. Meu Deus, o que é isso? Estamos aqui agora num mercado das pulgas, várias coisinhas pra olhar, ó, numa daquelas ruazinhas de pedestre e tal. E tem as piroquinhas gregas, não sei se vocês já viram isso daí, eu acho que eu já tinha mostrado num outro de passagem. Inclusive tem uns pirocão grego na verdade, né? Mas é muito louco, cara. Eu não sei por que eles vendem isso daí, não sei qual que é o significado. Quem souber me conte. Mas tem em todo lugar, é engraçado, é um souvenir que eu não estarei levando. Mano, olha isso, a gente tava passando aqui. Tem uma loja só de doces turcos.
tá? E até aqui tá normal, ó, tem uns doces diferentes também e tudo mais. Só que olha o tamanho dessa fatia de baklava de pistache, cara. Que porra é essa, mano? Gigante! E aqui tem todas as variedades que eu... Essas daqui, essas duas são as variedades que eu mais gosto, na verdade. E eu nunca comi uma fatia gigante assim de baklava, mas parece uma delícia. Meu Deus do céu. Tem uns que são mais crocantinhos também, que são uma massa um pouco diferente. E tem uns outros aqui que eu acho que são algum tipo de creme de nozes também. Mas tá muito lindo mesmo. Incrível. Aí, rapaziada, a fim de manter o compromisso com provar todos os álcools mais baratos dos locais, a gente achou esse negócio aqui que é tipo um álcool com resina, aparentemente, e ele é 2 euros, e esse outro aqui é um vinho por 1,15 €. Então a gente vai pegar uma garrafa de cada um e provar. A gente vai pra casa agora se embebedar e beber isso daí. Tem várias coisas aqui também, mas a gente tá no compromisso de provar só os mais baratos e mais vagabundos de todos. E eu acho que a gente não vai achar nada por menos de 2 euros, né? Então esse daí parece o local. De volta no Airbnb, estamos agora prontos para provar o tal do vinho com resina. Eu não entendi exatamente o que é a resina de alguma coisa que eles botam no momento da fermentação, do que eu acredito que seja quase como um vinho. Parece muito um vinho. Eu acho que não tem muito gás assim, mas tipo, tem umas bolinhas ali, eu acho que é só por causa que é fermentado mesmo, mas vamos ver qual é que é. Nossa, tem um sabor bem único, na real. Parece que, sei lá, parece que pegou um pedacinho de árvore e botou dentro do negócio. Parece vinho branco, só que com, tipo, um gosto estranho. É mais amargo, assim, um pouquinho mais ácido também. Mas também não sei dizer, assim, se isso é a bebida em si ou se é a qualidade desse daqui, porque afinal custou 1,15 € no caso, né? Então, tá aí, ó, o bicho provado. Eu gostei, eu acho que talvez, tipo, isso daqui seria uma boa bebida, sinceramente, pra fazer tipo uma sangria, tá ligado? Botar um suquinho, umas frutinhas dentro, porque ela não é um sabor muito forte, sabe? É um sabor mais, tipo, mais suave, assim, então acho que pra algum tipo de drink ia ficar gostoso.